De 19 a 21 de novembro, Florianópolis será sede de um evento único, o Congresso Lincoln Open Data Brasil. Teremos vários painéis e duas palestras internacionais. Os painéis, nós teremos uma primeira, que é a discussão do governo nas 3 esferas. Temos um outro painel onde vamos discutir o Enterprise Linked Data, ou seja, os dados ligados com os propósitos organizacionais não públicos. Temos uma mesa redonda onde vamos discutir a pesquisa e o desenvolvimento nessa área, mais voltado para a academia. Uma das discussões do evento diz respeito a dados dos setores públicos, um dos assuntos mais discutidos atualmente no Brasil por conta da Lei de Acesso à Informação. Com o movimento Linked Data, existe também um movimento chamado Linked Government Data, ou seja, os dados governamentais abertos. Os dados abertos é o que efetivamente impulsiona a publicação de dados ligados, porque os dados abertos proporcionam essa publicação de dados de maneira que pessoas e máquinas possam manipular, trabalhar e assim desenvolver aplicações que não necessariamente precisam ser feitas pelo governo, mas pela sociedade, ONGs e organizações diversas, para transformação em aplicações que a sociedade possa compreender esses dados, interpretar e até mesmo participar. Esse é o movimento que a gente chama da terceira onda da administração pública, né? O novo serviço público, no qual o cidadão não é um cliente do Estado, mas passa a ser um coprodutor, criando, ajudando o próprio Estado com a sua participação. O bom uso mesmo do dado público, eu diria que não está no retrovisor, está no para-brisa, né? Está à frente da sociedade e está no uso dele para a construção de uma coparticipação entre cidadão, entre sociedade em geral e governo. Isso nas economias e nas democracias contemporâneas é para isso que tem servido o acesso ao dado público. Uma diferença entre dado governamental e dado público. Né? Aquele dado construído junto com todos os atores da sociedade se torna público. Um dos primeiros exemplos foi no setor de mobilidade. A Prefeitura de Los Angeles colocou dados de localização geográfica do transporte público à disposição. Uma empresa se conectou ao servidor da Prefeitura e criou um aplicativo para celular. Os usuários podem saber há quanto tempo o próximo ônibus está do ponto ou do destino. Um dado público gerando economia. Existem muitos exemplos de atuação direta da sociedade, como utilizando os rankings do Ministério da Educação. Por que não levar esses dados já contextualizados e pensados para as reuniões de pais e mestres, pensar o que cada escola pode fazer então na comparabilidade com as outras que estão fazendo e tendo bons resultados e todos crescerem, né, mais do que estabelecer só uma linha competitiva entre um aluno de uma escola com um aluno da outra. Então, o que vai caber a nós, como sociedade, é encontrar essas metas coletivas e fazer ação coletiva para que esse dado vire conhecimento, para que a gente construa conjuntamente esse conhecimento naquele contexto. Esta é uma diferença entre participar e apenas fiscalizar. Em 2010, nós, quando iniciamos esse movimento, criamos a primeira base de dados de municípios brasileiros no formato Linked Data. A partir dessa base de dados, todos os demais desenvolvimentos, ou seja, todos os datasets disponibilizados nesse formato Linked Data, que caracterizavam informações dos municípios, eram ligados a essa base de municípios. Dessa forma, então, nós temos hoje um dataset que trabalha com dados do estado de Santa Catarina, informações sobre a arrecadação de ICMS, IDH, população, área. Mais recentemente, publicamos também dados sobre produção agrícola numa série histórica de 72 a 2012. Todos os produtos agrícolas produzidos, área plantada. Publicamos dados sobre o Enem, nesse caso de todo o Brasil, o Enem de 2008, e dessa forma a gente começou a construir os primeiros datasets,
estão todos ligados e é possível então obter várias informações ou combinar esses dados para desenvolver aplicações que são conhecidas como mashup. Ou seja, você pode, a partir de uma análise de um município, identificar qual é o IDH, qual é a população, como é que foi o desempenho no Enem, de que maneira ele está sendo visto por outros países no DBpedia, e assim você navegar sobre os dados que estão ligados. Quando eu assumo o papel de cidadão fiscal, eu vou me colocar muito na posição do outro fazer e eu controlar, né? E quanto, na verdade, a coprodução e a participação social é do fazer junto, né? Cada um, obviamente, com as suas responsabilidades, né? A coprodução ela envolve combinar competências e responsabilidades distintas. Mas a fiscalização, que é importante e que os órgãos de controle já fazem do próprio Estado, eu diria que ela sem dúvida se torna mais transparente, o controle social é importante, mas na minha visão ele não é o vetor principal da economia de dados, né? Então os dados linkados que nós vamos tratar nesse evento, por exemplo, eles trazem essa vontade de que nós tenhamos contexto e semântica para todas as dimensões, né, de serviços e de coprodução da sociedade. Começa muito fortemente, talvez pela nossa cultura brasileira, com a questão da fiscalização, mas eu torço para a gente logo notar que esse é um ponto a vencer, né, e ir à frente com uma construção coletiva de serviços.